quer dizer, é exatamente, você pega o Caminhando da Lígia Clark, é exatamente isso. O Caminhando é aquela fita que você vai cortando e que os espectadores ali também vão cortando, é exatamente uma viagem proporcionada pela fita de Mébius, que aparentemente é una, mas não é, porque ela faz o jogo da diferença, ela estabelece o jogo da diferença. E assim sucessivamente, quer dizer, os trabalhos de Lígia Clark naquele momento são todos, né? Os do Elliot Sica também, né? O próprio Parangolé, etc., quer dizer, e por aí vai, quer dizer, então não dá para desenvolver agora, mas o que se chamava participante, quer dizer, o que se chama participante corretamente, é exatamente o que eu estou chamando de outra perspectiva, né? De uma perspectiva muito mais política, não político-partidária, mas de uma perspectiva política, né? É o que eu estou chamando de resistência, né? E obviamente a resistência, e aí eu estou citando Hannah Arendt, é um vão, né? É um vão entre o presente, entre o passado e o futuro. Quer dizer, se você torna esse vão, quer dizer, se você torna esse vão, sei lá, se você levanta a plataforma do trem de ferro e faça com que o trem de ferro seja apenas uma ponte feita por esse vão, é claro que está havendo algum equívoco por aí, entende? O vão tem sentido naquele momento, ele tem seu maior sentido, seu maior significado naquele momento. Isso não significa que você nunca o estude, que não o analise, porque ele será sempre deixado um pouco de lado, entende? E é isso, por isso que me interessam essas coisas, como vão me interessar outras coisas que não cabe aqui levantar o repertório, né? Quer dizer, eu já tenho uma idade muito avançada e você pode ver que eu tenho várias experiências, né? Similares às minhas, não similares de outras pessoas, né? E que há uma relação muito estreita, por exemplo, entre esse discurso, por exemplo, que eu chamei de realista naturalista, dos anos 70, que era de nítido valor partidário, com a própria construção que eu faço no Em Liberdade, que é assumir, não é? Assumir o estilo de Graciliano Ramos e escrever Em Liberdade no estilo de Graciliano Ramos, entende? Como se fosse um diário íntimo de Graciliano Ramos. Quer dizer, são essas coisas que me fascinam, entende? Quer dizer, seria, se você me permite, a palavra é abusiva do momento, uma espécie de atualização de Graciliano Ramos dos anos 80, entende? Uma tentativa de atualização do Graciliano Ramos dos anos 80, como o Viagem ao México, uma tentativa de atualização de Anton Artaud dos anos 90, e Machado, uma tentativa de atualização de Machado no novo milênio, entende? Onde, quando as doenças, né, elas passam a ter um significado, a figura do médico, da pesquisa em saúde, etc., passa a ter um significado muito mais importante do que anteriormente, né? Quer dizer, há uma visada que eu acho que você tem razão se você disser que aquilo que foi feito num vão ele se repete criando, obviamente, vãos artificiais, entende? Esses vãos que vão sendo criados, eles serão obrigatoriamente artificiais, mas aquele vão de 72, ele não é artificial. Ele é bem concreto, ele é politizado, ele tem seus heróis, tem seus mártires, tem seus conservadores, tem os militares e assim por diante, não é? Quer dizer, tem uma série de referências muito concretas que te possibilitam chamar aquilo de vão, entende? E, ao mesmo tempo, é o hoje. É um hoje que é diferente daquele hoje que você está vendo ao mesmo tempo. E por que você se interessa por ele? É porque você acha que aquilo é que significa uma possível participação artística em movimento, que é um movimento político, é claro. Muito mais um movimento político do que um movimento artístico, mas é uma participação da grande arte num movimento político, porque a participação no movimento político da arte muitas vezes é uma arte pequena, entende? Não é a grande arte. É essa a razão pela qual essa ênfase, né,
que é dada. Então, a canção popular, de certa maneira, ela tem também seu momento de destaque daquele momento, daquele período, naquele vão. Depois, ela vai ganhando várias dimensões. Eu não sei, por exemplo, se o Ney Matogrosso hoje é tão interessante quanto naquela época, mas isso não compete a mim, nesse momento, rapidamente analisar. Mas seria um objeto ver como cada uma dessas figuras foram ressemantizando o próprio corpo, se ressemantizaram de uma maneira tão rica quanto anteriormente, ou foram passando por esse período que é notório na medida em que você vai ganhando anos, que é de um determinado conformismo, seja suas ideias, seja a sua postura, seja a seu modo de participação, etc. Quer dizer, existe um conformismo que muitas vezes pode ser elogiado, ou passará a ser uma tentativa de você ter, para retomar Eduardo Said, a tentativa de você ter um estilo tardio. E esse estilo tardio, o próprio Eduardo Said define, né? Ele é um estilo pouco convencional, entende? Ele não é um estilo que condiz muito com o que a pessoa fez anteriormente. Quer dizer, então, é, de novo, uma espécie de ruptura, entende? Você quer romper com um movimento natural do ser humano, que é o conformismo, que é a aceitação de você enquanto você. Né? E você ousa um estilo tardio. É um livro que eu acho muito bonito, do Eduardo Said, e que talvez possa ser do interesse. Chama Estilo Tardio. Acho que foi traduzido, foi publicado pela Companhia das Letras, a tradução do Atu, se não me engano. Mas eu acho que poderia, de certa maneira, começar a responder esse problema que você levanta, de uma maneira, obviamente, de uma maneira muito pertinente. Eu acho que isso também existe. Quer dizer, não sei se você conhece, existe um livro norte-americano que eu gosto muito, que é uma crítica dessa subjetividade escandalosa, né, dos anos, desses anos do vão, né, que é sobre isso, pode virar narcisismo, né? Isso, eu não me lembro agora do título exato do livro, mas ele analisa, né, o que acontece com todos aqueles aquelas grandes figuras dos Black Panthers, aquelas figuras todas que foram importantíssimas, né? O que foi acontecendo na vida deles posteriormente. E ele vai usar, inclusive, o conceito de narcisismo para explicar quem foi, quer dizer, quem assumiu a luta armada como Pantera Negra, né? Quer dizer, então, tudo isso, eu acho, tudo isso é matéria interessante, deve ser debatida e discutida, mas não a partir de premissas muito balizas, né? Já pré-estabelecidas, né? Eu acho que a graça do pensar é essa, né? De você poder inaugurar alguma coisa, poder inventar alguma coisa, ainda que essa coisa seja discutível, e sempre será discutível, graças a Deus.